Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do capítulo 19 do livro A Mulher Vê, Moderna, a Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. Este é o capítulo 19. Ela é louvada. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31. Você não se torna uma mulher virtuosa com a finalidade de ser comparada a outras mulheres. Você não se torna uma mulher virtuosa para ser melhor do que as demais. Você se torna uma mulher virtuosa porque essa é a coisa certa de ser feita. E por que não? Porque não se tornar uma mulher, uma esposa, uma filha, uma mãe, uma dona de casa, uma amiga ou uma irmã melhor? Eu fiquei surpresa ao ler um comentário deixado no meu blog dizendo: todo mundo sente o mesmo de vez em quando. De uma coisa eu tenho certeza: o tempo passa rápido demais e sempre nos arrependemos de não fazer o que gostamos. Não olhe à sua volta, não faça de si mesma um exemplo a ser seguido. Curte a sua vida, você é linda, por dentro e por fora. Provavelmente, ela só estava querendo ser simpática, como se dissesse: não tem problema se você cometer algum erro. Não seja tão dura consigo mesma. Até que é uma coisa legal para se dizer a alguém, né? Por um instante, eu até aceitei a ideia, mas depois eu pensei: quem disse que eu estou tentando ser um exemplo a ser seguido? Tudo que eu quero é me tornar alguém melhor e, com isso, glorificar a meu Senhor. Os filmes trazem essa mesma mensagem. Você não tem de ser a melhor, seja apenas você mesma. Mas eu pergunto, por que não? Porque eu não posso ser a melhor? Porque temos de ser mulheres comuns, medíocres. Eu acredito que lá no fundo, toda mulher quer ser melhor. E desejo um dia servir de exemplo até para outras mulheres. O versículo deste capítulo pode se tornar real para você e para mim. Sabe por quê? Porque agora sabemos o que é ser uma mulher virtuosa. As pessoas que a conhecem não poderão fazer outra coisa a não ser louvá-la, por ser tão diferente da maioria das mulheres que existem por aí. Como tudo na vida, quando uma pessoa é diferente, é sempre notada. O problema é que aquela velha mentalidade feminina que todas nós temos é sempre a mesma coisa. Quando temos um problema com alguém, em vez de olharmos para nós mesmas e procurarmos mudar, apontamos as falhas das outras pessoas. O problema é meu marido, ninguém me entende, meus pais não me ajudam, o meu chefe me odeia, ou então, Deus não se importa comigo. Algumas mulheres têm o dom de se fazerem de vítimas. Elas são sempre as vítimas de qualquer situação difícil que enfrentam e enquanto agem assim, perdem a parte mais importante. Você sabia que enfrentarmos dificuldades para que possamos mudar e fazer melhor da próxima vez e que cometemos erros para que possamos aprender? Na maioria dos casos, não são as pessoas que não nos entendem, nós é que não entendemos nada mesmo. A mulher virtuosa está constantemente mudando e por isso está sempre se superando. A sua família é a louva e porque ela faz o que a maioria das mulheres não se preocupa em fazer, as pessoas se espelham nela. Dessa forma, ela louva a Deus da maneira menos popular, ou seja, na prática. Devemos também entender uma coisa a respeito de ser louvada. Não é algo que você possa pedir às pessoas para fazer. Conheço muitas mulheres que estão sempre reclamando porque os seus maridos não reconhecem o trabalho duro que elas fazem. E por causa disso, elas reclamam, resmungam o tempo inteiro. Os homens, em geral, detestam quando as mulheres ficam reclamando sem parar. Eles não suportam isso. E há aqueles que até evitam demonstrar qualquer tipo de admiração só para ensinarem uma lição às esposas. Infelizmente, as mulheres não aprendem dessa forma. Quanto mais indiferentes eles ficam, mais as mulheres reclamam. Talvez você esteja pensando que depois de tantos anos
tentando o mesmo método, as mulheres já deveriam ter aprendido que isso não funciona, mas elas não aprenderam. E o mais triste é que ninguém compartilha essa experiência. Avós cometeram esse erro, mães cometeram um erro, muitas filhas vão se casar e vão cometer esse erro. Somos todas modernas, somos tão modernas e ao mesmo tempo tão caretas no modo de lidar com os nossos problemas. Seria bom se fôssemos caretas com as coisas que funcionam à moda antiga e não com as coisas que nunca funcionam. Se você quer ser louvada, então deve parar de exigir louvor. A mulher virtuosa fez tudo da melhor maneira possível, a ponto de surpreender a própria família. Uma coisa é você surpreender as pessoas que não te conhecem muito bem. Muitas mulheres conseguem fazer isso, mas surpreender aqueles que vivem debaixo do mesmo teto que você é uma virtude. Eles te conhecem melhor do que ninguém, e se conseguem louvá-la, qualquer um pode. Oprimida e humilhada, Ana era estéril e casada com Eucana, um homem que era louco por ela. Porém, ele tinha de manter as aparências. Por isso, também era casado com Penina, que lhe deu filhos e se tornou a maior rival de Ana. Ela não apenas era outra mulher na vida de Eucana, como também fazia com que a sua esterilidade se tornasse um problema ainda pior. A mulher não deixava Ana em paz. Você pode imaginar Penina odiando Ana porque tinha sido escolhida por Eucana apenas para lhe dar filhos e não por amor? Todo dia era a mesma coisa. As constantes brincadeiras de mau gosto, a interminável solidão e o medo do que poderia lhe acontecer após a morte de Eucana assombravam o dia a dia. Ana era uma mulher triste e o seu marido via isso. Ele dizia: Ana, por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É claro que Eucana era o amor da vida dela, mas ele jamais entenderia o que era não poder ter filhos, pois tinha filhos com a esposa mesquinha. Após terem comido e bebido em Siló, levantou-se Ana. Você não lê que Ana reclamava de Penina, não lê que ela fazia escândalo na mesa do jantar. Você lê que ela respeitava a hora do jantar, embora não tivesse a menor vontade de estar ali. Primeira lição, ela estava triste, mas não fez com que as pessoas à sua volta também se sentissem tristes e infelizes. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mais uma vez, você não vê Ana procurando as amigas para reclamar das injustiças da vida. Ana nem se importou com a presença de Eli no templo. Ela foi direto a Deus. Primeiro ela orou e quando já não havia mais palavras para descrever o que sentia, chorou amarguradamente. Esse é o tipo de choro que vem lá do fundo. Lenços não podem secar essas lágrimas. É muito profundo para ser explicado. Ninguém entendia o que ela sentia, mas Deus entendia. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Uma vez que Ana entendeu que somente Deus podia lhe dar o que queria e que tudo ia dar certo, ela fez um voto com ele, um voto que praticamente dizia que ela lhe devolveria a bênção. Sua atitude moveu a mão de Deus e ele revelou um milagre na sua vida. Realizou um milagre na sua vida. Está vendo? Ela não estava mais pedindo um filho para si, estava pedindo para ser mãe de um menino que serviria a Deus. Seus objetivos mudaram. Ela já não estava mais pensando só em si mesma, no seu orgulho de mãe e na sua rivalidade com Penina. Tenho certeza que ela havia pedido um filho a Deus muitas outras vezes, mas essa foi a vez que ficou registrado na Bíblia. Essa foi a vez que ela parou de pensar em si e começou a pensar em Deus. E Deus mudou a sua vida daquele dia em diante, no exato momento do voto. A Bíblia diz assim: a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Deus ajudou a ser feliz independente daquilo que ela não tinha. Através daquela atitude nova e surpreendente, Ana se tornou uma mulher completamente diferente. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Ana não estava mais amarga e Eucana
deve ter percebido o quão atraente ela era. Uma mulher amarga nunca é atraente, não importa o quanto se maquie ou perca peso. Esse é mais um engano desse mundo. Se você está se sentindo para baixo, vá às compras, mude a sua aparência, como se isso fosse realmente capaz de mudar a maneira como você se sente. Você pode até gostar do que vê no espelho, mas certamente vai continuar não gostando da maneira como se sente, ou de como faz as pessoas se sentirem. Amargura e reclamações andam juntas. Mulheres que reclamam também são amargas, e mulheres amargas também reclamam. Em vez de conseguir o que deseja das pessoas, você só acaba fazendo com que elas te evitem. A Ana levou toda essa amargura para Deus naquele dia. Ela se esvaziou e, para completar, decidiu fazer a coisa certa, dar glória a Deus pela primeira vez na vida. Agora você pode imaginar qual foi a reação de Deus? Geralmente as pessoas não se importam com o que Deus quer delas. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela imediatamente deu ao filho um nome que jamais deixaria esquecer o seu voto a Deus. E a partir daquele momento, aquela nova mãe deu o melhor de si para preparar Samuel para servir a Deus pelo resto da vida. Quando ele atingiu a devida idade, ela não pensou duas vezes, não pediu a Deus que prolongasse o prazo. Ela também não fez com amargura. Levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e uma odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. E imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava. O Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. 1 Samuel. Enquanto viver, ele pertencerá ao Senhor. Que atitude linda para uma mãe dizer isso. Ela realmente precisa estar ciente do que está fazendo, pois Ana o levou ao templo e nunca mais o tomou de volta. E Deus, vendo a sua fidelidade e sacrifício, honrou-a, dando-lhe mais filhos. O capítulo 2 de 1 Samuel começa com a sua oração que diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, a rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde um montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O 1 Samuel. Muitas pessoas oraram nos tempos da Bíblia, mas apenas algumas dessas orações foram registradas. A oração de Ana foi uma delas. Por que Deus fez questão de incluir a oração de Ana na sua palavra? Se você ler devagar, vai entender por quê. Eis aqui uma mulher que glorifica a Deus. Ela não diz: porque eu decidi fazer assim, alcancei o meu maior sonho, como muitas pessoas costumam fazer. Porque ela decidiu louvar a Deus pelas bênçãos recebidas, Deus também decidiu louvá-la. Você pode ser louvada pela sua família e amigos, mas ser louvada pelo próprio Deus é muito mais do que um simples louvor. Deus honrou o sacrifício de Ana. Isso é o que Ele faz. Todas as vezes que nos sacrificamos para Ele, todas as vezes que nos privamos para que Ele seja honrado, Ele nos honra sem medida.
Se a oração de Ana foi tão importante a ponto de ser incluída na Bíblia, o que você acha que o seu marido, a sua família, seus amigos pensaram dela? Tenho certeza de que a partir daquele momento, Penina perdeu aquele bom e velho senso de humor em relação a Ana. Diante da honra vai a humildade, Provérbios 18. Se você quer realmente ser louvada, não exija isso, simplesmente siga o exemplo da mulher virtuosa de Ana. Que tipo de honra você tem buscado? O que você pode fazer de diferente a partir de agora para obter honra em sua vida? Muito obrigada por acompanhar o capítulo 19 do livro A Mulher Vê Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.